a um único e verdadeiro Deus, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seja glória, honra, louvores, e adoração, exaltação, ações de graças, e domínio de todas as coisas, eternamente para sempre. Amém. Tema da mensagem: a certeza da morte e a parada final dos seres humanos. Introdução. Tenha absoluta certeza de que um dia, você vai morrer. Salvo tão somente aqueles que hão de ser arrebatados no dia do Senhor. Tenha você de um dia, de vida, a 120 anos, de existência, mas tenha certeza de que você vai morrer, ou tenha você de 5, ou 10 ou 15, ou 20, ou 30, ou 40 ou 50, ou 60, a 120 anos de vida e alguns dias a mais. Todavia que fique bem claro, a todos nós, de que vamos morrer. Não há como fugir desta realidade, ainda que tais circunstâncias querem nos fazer esquecer estas verdades. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Não existe nada a fazer depois da morte a não ser receber juízo, sentença, julgamento, de tudo aquilo que fizemos nesta vida ou deixamos de fazer. Sentença de vida eterna com Deus, por terem conhecido o plano da salvação da alma por Cristo Jesus, o Salvador de todo o mundo, ou a perdição eterna por rejeitar a salvação de Cristo, o Salvador de todos. Pois a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós raciocinar um pouco, todos nós vamos descobrir que devemos saber para onde iremos após a morte. Pois até nas coisas comuns de nossas vidas, nós sabemos quem somos, o que fazemos, e o que deixamos de fazer, pois não existe nenhuma pessoa em sua sã consciência, que diga para si mesma, quando eu morrer, eu serei um engenheiro. Isto é impossível, se tal pessoa não estudou engenharia. Ninguém em sua perfeita consciência diz para si mesma, eu serei um médico. Tudo que eu tenho a fazer é só esperar até a morte chegar. Pai, pronto, sou médico. Isto é impossível se tal pessoa não fez medicina. Todos nós sabemos que quando morre uma pessoa que tem um título, seja ele público, popular, poeta, cantor, seja qual for o título que a tal pessoa tenha, assim nos falamos: morreu o presidente, morreu o cantor, morreu a atriz, morreu um engenheiro, morreu um doutor. Nós sempre mencionamos o título que a pessoa é, ou carrega, ou o testemunho que se diz a respeito de tal pessoa. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho a este mundo para salvar os que se havia perdido, que no caso em questão somos nós, os seres humanos. Pois assim está escrito, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3:17. Como já entendemos, como outrora falamos, que quando alguém morre leva consigo o testemunho do que ele é. Se é uma boa pessoa, nós dizemos, morreu uma pessoa boa. Se é mal, dizemos, morreu uma pessoa má. Assim também é, na ótica divina, quando morre uma pessoa salva, se diz, morreu um salvo em Cristo Jesus, que também se diz, descansou no Senhor. E quando morre uma pessoa não salva, morreu um pecador não salvo, que rejeitou a salvação do Filho de Deus. Jesus contou uma parábola de duas pessoas que morreram, e descreveu um pouco a situação de cada uma delas. No livro de Lucas 16:23, diz: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. A Bíblia diz que um deles era um homem muito rico, e o outro era um pobre mendigo. Todavia os dois morreram, e lá do outro lado da vida, Deus Cristo descreve que um deles foi salvo de tormentos, e o outro não foi salvo.
Nisto fica muito claro o que diz no livro de Hebreus 9:27, e, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto o juízo. Então nos convém entender que depois da morte realmente, não se pode fazer absolutamente nada, a não ser receber a sentença ou a recompensa dos nossos atos praticados nesta vida. Abraão, o patriarca, disse, em Gênesis 18:25, longe de ti, o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra. Abraão ficou muito preocupado ao saber que Deus destruiria Sodoma e Gomorra, pois seu sobrinho Ló morava em Sodoma com sua família, e parece que só a família de Ló era justa, pois só eles se salvaram, pois até mesmo a esposa de Ló se perdeu. E centenas de pessoas ímpias e malvadas foram destruídas pelo fogo. Nas cidades de Sodoma e Gomorra, estas coisas estão escritas para nos advertir de que os ímpios e perversos e pecadores e malignos e malvados e toda espécie de coisas ruins não são bem vistas aos olhos de Deus nem nesta vida, quanto mais na outra que há de vir. A Bíblia diz no Salmo 9:17, os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. O Espírito de Deus inspirou o salmista a dizer estas verdades, pois toda a Escritura é inspirada por Deus. É uma palavra predita no singular, e cumprida no plural, do futuro, como já vimos na parábola do rico com Lázaro o mendigo. No livro de Lucas, a Bíblia nos diz, o nosso dever diário, enquanto vivermos na terra, em Eclesiastes 12:13, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. É nosso dever, porque já sabemos, que se temermos a Deus, lhes obedecendo, e guardando seus mandamentos, seremos recompensados por Ele, porque Ele é fiel em sua palavra. Jesus mesmo disse que iria preparar um lugar para os salvos, e quando Ele voltasse, nos levaria para si mesmo. Isto ocorre de duas formas: Ele, Jesus, vindo buscar sua igreja, arrebatando seu povo da terra, ou nós indo ao seu encontro quando morremos. Quando o Senhor Jesus iniciava seu ministério na terra, suas primeiras palavras ao povo foi: arrependei-vos, e crede no Evangelho. Em Marcos 1:15, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, por termos recebido esta faculdade pecaminosa, ainda que involuntariamente, porque ela está cravada em nossa natureza. Deus nos oferece perdão em seu Filho Cristo Jesus. Porque todos nós somos pecadores com certificados de pecaminosos. Porque a Bíblia diz, em Romanos 5:12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim como se diz, que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. Neste momento surge, diante de nossos olhos, dois caminhos a escolher. Em primeiro estar, a nossa pecaminosidade, a qual já trazemos de berço. E se não sairmos dela, ela nos levará à nossa perdição e destruição de nossas almas. Depois nos é oferecido por Deus Pai a possibilidade de vida eterna por seu Filho amado. Jesus está a nos pedir que venhamos a nos arrepender de nossos pecados, nossas maldades, e vinde a mim, e aprendei de mim, que sou humilde de coração. Em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele mesmo nos promete alívio de nossas culpas, e fardos de pecados, que nos acusa dia e noite, diante de Deus.
Em todo este infinito universo, não poderíamos alcançar o perdão de nossos pecados, a não ser na pessoa do Filho de Deus. Pois o Senhor o Todo-Poderoso, que não tem o culpado por inocente, e nem o inocente por culpado, e nem pode se esquecer de nada, porque Ele é Deus. Jesus o disse que os cabelos de nossas cabeças estão contados diante dele. Como poderia Deus se esquecer de nossos pecados, de uma simples mentira ao assassinato? E todos os pecados levam à destruição. Então somente o Filho de Deus poderia nos dar o perdão de nossos pecados. Porque se entende que foi o único homem na terra que fez a vontade de Deus, 100%, e que levou nossos pecados com ele cravado na cruz. E depois porque ele mesmo foi gerado do Espírito Santo, do próprio Deus. Por isto é que somente Jesus pode nos perdoar os pecados. Nenhuma criatura das que existem no céu de Deus poderia nos perdoar. Porque quando quebramos uma de todas as leis de Deus e pecamos, é contra o próprio Deus que o fazemos. Então coube somente a Deus providenciar por meio de si mesmo o perdão de nossos pecados. Este mistério é como se o próprio Deus rasgasse seu coração, gerando um filho capaz de reconciliar com ele a sua criação, e nos provar o quanto ele nos ama. Como está escrito em 2 aos Coríntios 5:19, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Fica muito claro e evidente diante de nós, que quando aceitamos o Filho de Deus como Salvador de nossas almas, realmente recebemos o perdão, e se recebemos o perdão, quer dizer que quando morremos, somos salvos para herdar todas as coisas no paraíso de Deus, e não perecermos na perdição do inferno, juntamente com o diabo e seus demônios. Por isto que falei que quando morremos, nós já carregamos o título ou o testemunho daquilo que nós já somos nesta vida. É exatamente isto que a Bíblia diz, com muita clareza, desde quando o Senhor Jesus iniciou seu ministério aqui na terra. Assim como nós aprendemos tudo aquilo que nós queremos ser aqui na terra, assim, também convém que todas as pessoas que quiserem herdar a vida eterna, oferecida por Deus, o Criador, estude a Bíblia e aprenda o caminho da salvação, o qual é Cristo Jesus o Senhor. Que o Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha misericórdia de quem ouvir esta mensagem, e possa iluminar sua mente, o coração e a alma para a vida eterna com Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Concluído em 31 de agosto de 2014 por Edivaldo. Fim. Amém. A certeza da morte e a parada final dos seres humanos. Introdução. Tenha absoluta certeza de que um dia você vai morrer. Salvo tão somente aqueles que hão de ser arrebatados no dia do Senhor. Tenha você de um dia de vida ao único e verdadeiro Deus, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seja glória, honra, louvores, e adoração, exaltação, ações de graças, e domínio de todas as coisas, eternamente para sempre. Amém. Tema da mensagem: como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Não existe nada a fazer depois da morte a não ser receber juízo, sentença, julgamento, de tudo aquilo que fizemos nesta vida, há 120 anos de existência. Mas tenha certeza de que você vai morrer, ou tenha você de 5, ou 10 ou 15, ou 20, ou 30, ou 40 ou 50, ou 60, há 120 anos de vida e alguns dias a mais. Todavia que fique bem claro, a todos nós, de que vamos morrer.
Não há como fugir desta realidade, ainda que tais circunstâncias querem nos fazer esquecer estas verdades. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, assim